Boa noite a todos, começando aqui um pré-jogo Botafogo e Mirassol, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Botafogo agora enfrenta o Mirassol no estádio Newton Santos amanhã, às 7h30 da noite, beleza? Horário de Brasília. Jogo atrasado, né? Que foi por conta do Botafogo no Mundial de Clubes, é um dos dois jogos que o Botafogo tem atraso no Campeonato Brasileiro, é esse jogo e o jogo contra o Grêmio, né, em Porto Alegre. São os dois jogos que faltam, né? São os dois jogos que o Botafogo tem de atraso, né? E vamos debater sobre esse jogo de amanhã, dentre outras notícias também que temos do Glorioso, beleza? Então já vai deixando o like, tá compartilhando com todo mundo, tá? Ativa o sininho que é muito importante, tá? E se inscreva no canal, beleza? Se você tá gostando aqui do vídeo, já comenta, já deixa seu like, beleza? Que ajuda demais, beleza? Hoje estamos aqui com ele, Daniel do Fogolândia. Muito boa noite, suas considerações iniciais. Salve, salve, boa noite, Otton, boa noite aí a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Prazer tá de volta aí. E infelizmente não numa fase muito boa, né? As coisas não estão acontecendo da forma que a gente esperava, do que a gente merece. Mas é isso, né? Vamos conversar aqui um pouco sobre o que a gente pode esperar do resto do ano, né? Do restinho do ano, né? Que a gente já está no meio de setembro. Né? Só com Brasileirão aí para competir, infelizmente. É isso. E vamos falar exatamente disso, né? O Botafogo agora daqui para frente tem 17 jogos pela frente, todos pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Na última quinta-feira o Botafogo foi eliminado nos pênaltis para o Vasco, né? Não me recordo agora o placar dos pênaltis, sei que isso. O Botafogo fez 4 e perdeu 1 e o Vasco fez 5, né? Então creio que foi 5-4 nos pênaltis. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, que era o principal objetivo depois da eliminação da Libertadores da América para a LDU, né? E agora o Botafogo só resta o Campeonato Brasileiro. Caso o Botafogo tivesse passado da LDU na Libertadores, estaria se preparando agora para um possível jogo contra o São Paulo na Libertadores. Tá? Que essa é a semana de Libertadores, né? E como o Botafogo foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, acabou com que vai ser o jogo de amanhã contra o Mirassol, que vai ser o jogo atrasado, né? Mas seria em si, na quinta-feira, a gente estaria enfrentando o São Paulo na Libertadores, pelo que tudo indica, caso o Botafogo tivesse passado pela LDU. E eu vou falar dos últimos dois jogos, né, que são os mais recentes, né, que foi contra o Vasco e contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro agora no domingo. Daniel, o jogo de quinta-feira contra o Vasco da eliminação, o Botafogo tomou um gol bobo, né? Tomou um gol de uma falha da zaga aí do goleiro, né? Numa cobrança de falta. Mas consegue empatar ainda no primeiro tempo com o Alex Telles de pênalti, né? A gente percebeu que depois do gol que a gente fez contra o Vasco na Copa do Brasil, o gol do Alex Telles, o Botafogo conseguiu dar um pouquinho de dinâmica no finalzinho da partida, né? Que foi mais ou menos ali no final da partida do gol, né, do Alex Telles. E o Botafogo botou um gás ali no decorrer do fim do primeiro tempo, né? Só que a gente percebeu que no segundo não teve esse mesmo gás, né? Para poder tentar virar o jogo, né? Acho que se o primeiro tempo, o fim do primeiro tempo, tivesse talvez uma quantidade maior de minutos, o Botafogo pudesse até mesmo virar pela quantidade de pelo gás, né, que estava botando na reta final do primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo a gente viu que não acabou acontecendo muito isso. O Botafogo continuou indo para frente, o Vasco continuou se retrancando, digamos assim, saindo apenas no contra-ataque, mas saiu algumas vezes bem no contra-ataque por conta do desgaste físico que o Botafogo começou a ter, né, no meio para a reta final do segundo tempo, né? Tanto que o Vasco começou a perigar, chutar no gol, né, e tudo mais de longe. E eu quero saber de você o que foi o principal fator, na sua opinião, da possível eliminação de quinta-feira que teve contra o Vasco. Bom, assim, eu acho que é um pouco de tudo, né, Otton? Acho que é um pouco do mental. Uma coisa que vem me incomodando muito, e acho que muitos torcedores também, é a inconstância na escalação, né?
desde que o David entrou, foram 15 jogos e 14 escalações diferentes. O time não tem um segmento ali, um padrão, né? 16 jogos, 15 escalações diferentes. 16 jogos, 15 escalações. Então, assim, um jogo tá com 3 volantes, outro tá com 2, entendeu? E assim vai intercalando. A gente sabe que é normal poupar um ou outro jogador por conta do excesso de jogos, mas a questão é que não é isso que está acontecendo. É uma falta ali de conexão, de ideia do que o David, afinal, quer do time. Você percebe que claramente ele está perdido, né, exato, Daniel? Assim, exato. A gente, querendo ou não, abraçou a ideia, né, quando ele chegou, obviamente, porque a gente quer ver o melhor sempre do nosso time, né? Principalmente também pelo treinador anterior, que também não deu certo, que foi o Renato Paiva, né? Mas a gente percebe que o David ele tem certo problema com leitura de jogo com o decorrer dele. Acho que pode ser dizer assim. Sim. Ele não vê que algum jogador X está mal e tira logo de cara. Ele demora ainda, ele vai para o intervalo daquele jogo sem mudar e continua com aquele jogador que não está bem jogando, né? E além disso, você também acho que creio que você tem o mesmo pensamento que eu, também percebe que o David ele faz mudanças muitas vezes erradas ou que não fazem muita alteração do decorrer do jogo, né? Não, com certeza. As mexidas dele também vêm sendo bem questionáveis. Uma delas, inclusive, que irritou muito recentemente foi a do Matheus Ponte, né, que estava bem. Foi nesse jogo contra o Vasco, inclusive, né, que o Ponte começou... Que o Vitinho entra? E o Vitinho entra no segundo tempo, sendo que o Ponte estava muito bem no jogo, era um dos melhores em campo. E aí o David saca ele para colocar o Vitinho, né? Vitinho e Savarino, que são dois jogadores que estavam voltando de seleção, tinham um certo desgaste, viagem e tudo mais. O Ponte eu não entendi. O Savarino tinha que entrar mesmo, que a torcida Savarino até pediu. É um cara ali... exato. Savarino dá para entender, porque é um cara que, bem ou mal ali, consegue fazer uma jogada ali diferenciada. Sim, né? Mas o Ponte não tinha muita lógica para você mexer realmente, não. Porque entre o Vitinho e o Ponte não ia fazer diferença. Exato, entendeu? O Savarino poderia fazer diferença, entendeu? Com certeza. O Ponte estava numa noite muito boa, estava fazendo uma boa partida. E a sacada ali para entrar o Vitinho, sendo que a gente tinha outras opções ali, por exemplo, o Arthur, que acabou entrando, mas infelizmente não durou muito, se machucou. Mas era uma opção que poderia ter vindo antes do Vitinho. Enfim, o Cris Ramos, a gente podia ter mexido ali em alguma forma ali ofensiva. E entrou o Vitinho. Isso foi uma das coisas que irritou bastante. Agora, o segundo tempo do Botafogo foi até um pouco mais animador, mas foi de uma forma eu enxerguei como um tudo ou nada, né? Bola Sim. na área, chuta daqui, tenta, cruza, sem muita organização, né? Passes às vezes errados ali de forma boba, passes Sim. curtos. Assim, agora não adianta, né? Agora já era. A minha impressão é o que você falou. Eu acho que o David está ainda perdido, sim. Mais cedo, eu vi um comentário do Medeiros, né? Acho que a maioria dos torcedores aí conhece o canal do Medeiros. E ele tocou num ponto em que eu fiquei pensando muito. Nessas últimas temporadas, né? Teve o Luiz Castro, teve o Arthur Jorge. Enfim, uma coisa que foi muito boa, além dos treinadores, era a comissão técnica que eles traziam juntos, né? Eram os preparadores físicos, preparadores de goleiros, enfim. E a gente, além do técnico, tinha toda essa comissão que ajudava muito o elenco, né? Tanto é que acho que a comissão técnica do Luiz Castro foi queridíssima. Eles são queridos até hoje pelo torcedor, né? Pelo carinho que eles transmitiram ao clube. Sim. E aí você pega o David e você vê que a comissão técnica dele, cara, com todo respeito, é fraquíssima. Entendeu? Ele pegou um cara que ainda é colega de curso dele lá, da época de formação lá. O outro veio lá de um clube da terceira ou quarta divisão da Inglaterra.
Então, assim, são caras que você não vê Só que tem tem um um auxiliar, gabarito. que, se eu não me engano, que realmente teve alguma experiência Teve mesmo, acho um, que foi o que estava com o Simeone, né? Se eu não me engano, o não lembro quem Simeone, era. um que já foi ex-auxiliar do Simeone. Beleza, é um cara que tem uma certa experiência ali. Mas, de forma geral, você vê que, cara, são pessoas ali que não estão e vêm de fora e não estão acostumados com o futebol brasileiro, com o clima, com a correria, enfim. Eu acho que errou tudo, né? O pessoal está comentando que amanhã o jogo contra o Mirassol é um jogo de divisor de águas, né? Não sei se você viu falar Não, já isso, mas foi, já teve jogo de divisor de águas. A gente vai falar pra, até disso, até acho que mais para é, frente, acho que a gente pode falar disso. Mas mas só não acho que vai ser é, divisor de águas, não. Independente se ganhar, exato. perder, acho que não vai ser divisor, não. Mas a Não, gente vai sim, falar sim. até mais disso. Até mais a gente vai falar porque. Só para finalizar aqui, que você perguntou do Vasco, Uhum, o que eu vi é realmente um time perdido. É um time que não tem cara de Botafogo, é um time que não tem uma característica ali que é permanente. Muda-se, como eu falei antes, muda-se de estratégia, de formação quase toda a partida. E infelizmente não dá, né? Isso a gente sabe que o resultado fica difícil. A gente teve um 2024 ali com peças que fazem a diferença, né? Um Luiz Henrique, um Almada. Esse ano não temos um Luiz Henrique, não temos um Almada, mas temos um Montoro que é tão bom quanto um Almada, ou se bobear até vai ser melhor. Temos um Arthur que também não é um Luiz Henrique, obviamente, mas tem as suas características, suas qualidades. Mas, assim, essa inconstância de entrosamento, de formação, não dá certo. Né? Então, agora é lamentar mesmo, não tem jeito. Né? Copa do Brasil era o nosso foco principal, né? Infelizmente, depois da eliminação da era muito Libertadores. plausível, né? E agora, como você disse, a gente tem 17 jogos, né, até o final. Acho que são 17 finais que o time tinha que encarar, como sendo 17 finais, dar o sangue, dar a entrega máxima. É isso. Não tem muito mais o que. Não tem muito o que falar realmente, não, se a gente for parar para Só um analisar detalhe, de só um detalhe que eu esqueci. fala. Neto contra o Vasco falhou mesmo, não tenho que falar dele, não tem Uhum. como defender. Inclusive você vai falar dele daqui a pouco, né? Que a gente. Vou falar Tá. até. Enfim, Antes foi de falar mal. dele, eu quero saber do jogo de domingo, né? Acho que dá para a gente falar bem rápido, né? Foi o pior partido do Botafogo, talvez, do ano, né? Se a gente for parar para analisar, talvez tenha sido uma dos piores do ano, se não foi a pior. Sim, É que o sim. Carlos Leiria teve muito jogo ruim também. Aí eu não O posso ter certeza também o nisso que eu São tô Paulo falando. poderia ter feito uma goleada ali tranquilamente, porque Olhada olha, é forte por conta que o São Paulo também estava desentrosado, por conta São que Paulo estava com o estava time reserva. totalmente reserva ali, o time Não via que fraquíssimo, eles cara. não. Se fosse São Paulo titular, acho que a gente teria tomado um sacode. Sim. Mas o jogo de ontem, hoje é segunda, de ontem. Não, de anteontem, hoje é terça, perdão. Jogo de domingo, foi claramente um jogo que era de um time só. Todo mundo perdido naquele jogo, né? E se não fosse talvez o link no final e uma bola na trave, teria sido 2-3-0 São Paulo. Isso sem o Uhum. São Paulo ter feito um jogo bom. Sem o São Paulo ter feito um jogo bom. Que até me surpreendeu o São Paulo não ter ido tão bem, mesmo com reserva, que o Crespo está indo muito bem lá no São Paulo, né? E é triste, né, por conta que era um jogo que era possível o Botafogo tentar ganhar para poder retomar a confiança do torcedor e tudo mais, mesmo após a eliminação, mas aí perde de uma forma pífia, né? Uhum. Totalmente perdido, sem praticamente ninguém indo bem no jogo de domingo, né? Acho que o único que dá para que eu consigo salvar desse jogo de domingo talvez seja o Léo Link, que entrou no lugar do Neto, que machucou, que entrou seguro, fez 2 defesas Cara, e não eu acho comprometeu que em nada. O Chris Ramos também não foi ruim, não. Eu achei O que. pijama ele não foi ruim, mas só que tipo, ele não fez nada também. Ele se Ele teve esforçou. uma jogada que ele tirou, limpou o zagueiro ali. Sim, Lembra? Não sei se você vai lembrar. lembro. Que ele cortou o zagueiro ali, levou a bola até o fim, fez o É um cruzamento cara muito certinho. esforçado, né? Mas assim, a É, bola não chega para ele, então fica difícil exato. ele fazer alguma coisa também, né?
Eu acho que se a gente for parar para analisar, o Vitinho foi muito mal nessa partida contra o São Paulo. Uma raridade que geralmente, pelo menos, ele vai bem no setor defensivo, mas nem isso ele foi bem no jogo de domingo. O Caio Pantaleão e o David Ricardo, na minha opinião, foram bem mal até também. Me surpreenderam de ter ido mal, porque os dois são ótimos zagueiros, mostraram ser ótimos zagueiros. O David Ricardo sempre tem uma constância também muito boa, mas não foi bem também no jogo de domingo, né? O Caio Pantaleão também, mas só que, tipo, era um cara que estava tentando fazer de tudo para não acontecer o pior. Então, não consigo falar que ele foi ruim mesmo. Mas ele não foi bem, comparado aos jogos que ele faz, todos os jogos, né, praticamente, que ele faz. O Marçal foi péssimo, claramente estava sem ritmo ali, estava meio que sem... acho que estava sentindo o gramado pesado, que também acho que choveu um pouco em São Paulo antes e durante o jogo. Acho que ele sentiu bastante o gramado pesado e estava totalmente sem ritmo nesse jogo contra o São Paulo. Newton tentou, mas não foi bem em si também, mas tentou fazer sempre o básico, né? Mas obviamente ele estava meio perdido pela formação com 3 volantes, né? Que a gente ficou, pô, o que está acontecendo, né? O Alan não fez bom jogo, não fez absolutamente nada. O Danilo, não vou culpar ele, porque querendo ou não, botou ele numa posição que não é dele, botou ele de ponta direita, gente. Assim, eu tenho uma observação sobre o Danilo, Otto, não sei se você vai concordar, e se o torcedor aí que está assistindo também vai, mas a sensação que eu tenho é de que o Danilo é mais um jogador comum, tá? Ele tem lances ali, tem jogos que ele faz um bom jogo, mas não é aquela expectativa. É porque ele não tem alguém para poder... Eu até respeito a sua opinião, Daniel, mas assim, eu tenho quase certeza disso. Você não ter um treinador que consegue lapidar o seu futebol também é complicado quando você é jovem. É complicado. Mas não tem como dizer que o Danilo é um comum da bola. Não tem como. Mas eu te pergunto, friamente, você Gregory ou Danilo? Eu sou 1000 vezes o Gregory, cara. Não, mas aí a gente vai falar de um cara que deu certo no Botafogo, entendeu? Para um cara que acabou de chegar, entendeu? Não tem como. Não tem como. É óbvio que é Gregory, mas querendo ou não, o Danilo não está indo bem também no Botafogo, porque ele chegou já com o papel de ser primeiro volante. Ele quebra um galho de primeiro volante. Agora, você botar ele sempre como primeiro volante e ter o segundo volante, que é o Marlon Freitas, na maioria das vezes que foram colocados juntos, né? Estou falando assim. Na maioria das vezes não sabe marcar direito, só sabe fazer lançamento e passe. Fica complicado também você ter o seu futebol desenvolvido. Não tem como, pô. Tanto que quando teve a dupla Danilo e Newton, deram certo os dois juntos. Jogaram bem os dois juntos. Por quê? Porque o Newton faz a função mais de um pegador, né? Um cara que chega mais para marcar. É o que mais se assemelha ao Gregory. O Alan até poderia ser, mas o Alan não aguenta um tempo, né? Então, o Danilo ele dá certo muito quando é o Newton. Tu pode ver, quando saiu o Alan, no jogo de domingo contra o São Paulo, ficou Danilo e Newton. Melhorou a volância, querendo ou não. Melhorou. Não estava aquele espaço todo mundo perdido comparado ao primeiro tempo, que foi terrível. Entendeu? Quando o Danilo voltou para a posição dele de volante ao lado do Newton, o Botafogo, pelo menos o Danilo e o Newton começaram a se entender, entendeu? Que nem foi nos jogos contra o Bragantino, também no jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil também, que acabou, o Danilo entrou no lugar do Marlon, né? Também foi bem. Então, muito por conta disso, a dupla Danilo e Newton dá certo quando iniciam juntos e na posição deles, entendeu? Mas é aquilo. É complicado também eu ficar pedindo para o Danilo já chegar e resolver tudo na volância quando não tem um treinador que pode lapidar ele. É complicado. É complicado. É igual o Savarino. O Savarino no jogo agora de domingo não fez absolutamente nada. E o ano do Savarino, querendo ou não, se você for analisar... Tá péssimo. Tá péssimo. Tá péssimo. E com razão, perdão. E com razão, por quê? Toda hora muda de treinador, cara. Toda hora muda de treinador. Que jogador esse ano, se você for parar para analisar, consegue ter uma constância esse ano? Com a qualidade de treinador que saiu já. Porque já teve Leiria, não foi bem. Já teve Paiva, não botava ele na posição certa. Veio agora o David, também não coloca às vezes na posição certa, mas com o David ele já fez mais coisa que com o Paiva, por exemplo.
Então, Aí eu assim, te pergunto, tu acha que eu pedir alguma coisa dele? Fica difícil. tu acha que o David vai durar até o final do ano? Cara, eu acho que vai, porque agora que o Botafogo não tem mais nada na competição, para que vai demitir ele? Não tem muito. Só se ele tomar uma goleada para o rival daqui para frente, alguma coisa do tipo. Acho que só se Se tiver mantiver um trajeto uma sequência, se mantiver uma sequência de 3, 4 resultados negativos, acho que sai. Não, se tiver, mas acho muito difícil acontecer essa sequência. Acho muito difícil. Por conta que, querendo ou não, sabem que vai dar problema para os jogadores se eles ficarem nessa. Sabe que a gente vai invadir a rede social deles, ou até mesmo em CT, essas coisas do tipo, entendeu? Então, eu acho que não vai chegar a esse ponto, mas não duvido também, obviamente. O jogo de amanhã já é um jogo que me preocupa. Eu, sinceramente, não estou com expectativa boa para amanhã. Sendo bem sincero, já Com todo respeito ao Mirassol, mas quem diria que o Mirassol ia preocupar, né? Quem diria que o querendo ou não, o Mirassol ia Mirassol é o quarto preocupar? colocado do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, tá melhor que a gente e tem um time muito mais organizado que a gente. E tem um treinador também que deixa tudo organizado. Então, assim, fica difícil a gente ter um parâmetro. Mas sobre o David e o jogo de domingo, é aquilo. Um cara que não tem muita noção do que faz, tanto que botou o Tuco Corrêa como titular no jogo de domingo agora. Sem nexo nenhum ele ser um cara que tem tanta confiança do David. Um cara que não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol, não fez uma participação a gol com a camisa do Botafogo. O Santos já tem 2 participações a gol pelo Botafogo. O Santos tem. E o Tuco não tem. Santos, Entendeu? inclusive, que Tava tem jogando bem nos melhorado, últimos tem jogos antes do jogo melhorado, contra o né? Vasco. Melhorado. Aí falou que ele não entrou contra o Vasco porque foi opção. Aí no domingo também não entrou de novo, Ele tava falando que com gripe no domingo. tava com gripe. Pô, gente, desculpa. Se a gente que não é atleta, a gente toma um remédio algumas horas depois já tá bem, para jogador tem até remédio mais forte para poder ficar logo bom logo, cara. O Montoro falar que ele também não pôde entrar de novo porque ele continuou com gastroenterite, alguma coisa. Pô, irmão, desculpa, não tem como. Botava Não, o pior foi o pior. Não, beleza. Pra dentro e pronto. Pelo amor de Deus. Contra o Vasco ele não entrou, o Montoro, por conta de gastroenterite. Agora, contra o São Paulo, o David falar que o Montoro não estava preparado para intensidade. Pra que relacionou então? Pra que tá de sacanagem, cara. Me explica pra que relacionou então pro jogo. Falar assim, ó, contra um deu time merda, reserva. por isso que ele não tá na intensidade, por isso que ele não tá relacionado. Pronto. Porra, era muito mais simples. Intensidade contra um time reserva de São Paulo. Porra, pelo amor de Deus. Pô, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, assim, é um trabalho pífio do David. Eu queria que tivesse dado certo, mas não deu certo. Mas a princípio a gente vai com ele até o final do ano e é isso aí. Não vai ter jeito. Mas se acontecer o que você falou, de ter uma sequência de derrotas ou coisa do tipo, realmente vai pesar e ele vai acabar saindo. Mas vamos ver como é que vai ser o decorrer disso, né? E falando de marca negativa, Daniel, o Botafogo já igualou uma marca negativa, né? O número de derrotas da Era SAF é o pior do número da Era SAF. Botafogo, com a derrota para o São Paulo, agora no domingo, chegou a 21 derrotas no ano. Em 2022, que foi o primeiro ano de SAF, o Botafogo também teve 21 derrotas no ano. Só que a última derrota, que contabilizou 21 derrotas, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando acabou a temporada, né? Só que esse ano a gente ainda tem 17 jogos pela frente. Ou seja, vamos ser a marca de número de derrotas. Independentemente se conseguir fizer. O Botafogo conseguiu uma arrancada de 16 jogos vencendo. Só que aí perdeu uma na última rodada. Vai ser a pior, querendo ou não, entendeu? Então, Sabemos que não vai, né? Sabemos que não vai. Sabemos que não vai. E assim, eu falei isso muitas vezes em live. Mesmo se o Botafogo, ainda na Copa do Brasil que estava, mesmo se o Botafogo conseguisse conquistar a Copa do Brasil, que obviamente não foi o caso, porque foi eliminado, teria sido o pior ano do Botafogo na Era SAF. Eu tinha falado isso aqui e repito. Teria sido o pior ano. Otto, mas se tivesse ganho a Copa do Brasil, seria o pior ano? Seria. Que, querendo ou não, pelo planejamento, por tudo que foi o ano, o que teve de bom esse ano? Foi o quê? A vitória pro PSG. A única coisa que eu lembro de coisa boa é isso. Fora isso, tu lembra alguma coisa, Daniel, de coisa boa esse ano?
infelizmente, não tenho o que falar de bom. A gente teve um início vitória aí, de 5-0 contra o Paiva, beleza. Tá. a gente teve um início de Libertadores aí bem mais ou menos. A sensação Quase de foi que eliminado muitas vezes, quase foi eliminado pro cara bom, teve que fazer gol no último segundo. a Entendeu? gente foi empurrando os resultados com a barriga, essa é a Estudiante sensação. fez gol no final também, no Newton Santos, Entendeu? quando estava sendo eliminado, entendeu? Então, assim, muito difícil você falar que teve algo bom esse ano. Coisa boa talvez tenha sido as vitórias do Mundial de Clubes, que foi contra o PSG e contra o Seattle. Fora isso, não teve coisa boa. Agora, é aquilo, né, cara? Assim, a gente perdeu muito jogador, né? Não é, eu sei que não é É desculpa, mas a isso. gente perdeu muito jogador. E o Textor foi babaca, querendo ou não, essa é a palavra correta. Ele foi Aí babaca ele por vem, quê? ele vem falar que Vamos vender muito, mas vamos trazer ainda mais. Desculpa, trazer ainda mais para trazer jogador que não é o mesmo nível não adianta nada. Eu exato. acho que trouxe o mesmo número, se comparado aos que saíram. Eu acho. Posso estar ainda falando besteira. Mas de qualidade eu tenho certeza absoluta que não, pô. Saiu o Luiz Henrique, veio quem? Veio o Arthur. Todo respeito ao Arthur. O Arthur não é para ser titular do Botafogo. O Arthur, se viesse para ser um reserva do Botafogo, porra, beleza. Aí, pô, show. Eu vou contratar um ponta direita de qualidade e coisa do tipo, pô, beleza. Tranquilo. E o Arthur fosse reserva, estaria tranquilo. Show de bola. Aí vem do Almada. Trouxe o Santos, que não engrenou durante todo esse período. Tá engrenando só agora e engrenando, né? A gente não sabe se realmente vai engrenar mesmo. O Montoro veio durante o Mundial de Clubes, já veio com o decorrer da carruagem, né? O Arthur Cabral veio durante o Mundial de Clubes também, né? Depois da venda do Igor Jesus, que ele foi embora após o Mundial, né? Aí o Gregory saiu, veio o Danilo. Tá, o Danilo é um ótimo jogador, mas assim, ainda não rendeu o que sabe por conta também do treinador que tem. E não tem a mesma característica do Gregory que saiu. Eu Fica difícil. Talvez as únicas contratações que deram certo esse ano, Daniel, tenha sido o David Ricardo, o Montoro, né? O Caio Pantaleão e quem mais? Montoro, Caio Pantaleão, David Ricardo. o Santos eu não digo que foi das piores, não. Eu acho que ele demorou para engrenar, possivelmente tá evoluindo, agora. Mas tá a gente não evoluindo. tem certeza. A gente sabe que ele tem potencial e se ele tiver no máximo dele, ele consegue entregar bastante. Agora, o problema Sim, acho que é isso, né? Acho que os três, né? Que são unanimidade assim para a maioria da Arthur torcida. Cabral foi para mim, por enquanto, uma decepção. Eu esperava muito mais desse cara. Cara, eu espero muito do Arthur Cabral também, mas assim, eu não consigo culpá-lo. Não consigo culpá-lo. Porque, querendo ou não, a gente vem com a expectativa dele ser um novo Igor Jesus. Ele não é o Igor Jesus. Cara, ele é pesado. Ele não cara. tem característica de Igor Jesus. Ele é característica de centroavante fixo. Ele, por exemplo, se ele estivesse no Vasco, ele seria artilheiro fácil. Que é o estilo de jogo do Vasco. O estilo de jogo do Vasco é ter um cara fixo na área para poder cabecear e finalizar. Que é o caso do Verratti, né? Então, assim, mas no Botafogo, na característica que o Botafogo quer de ser veloz, coisa do tipo, ele não é esse centroavante, pô. Não é esse centroavante. É muito capaz de o Cris Ramos, não sei se vai dar certo e não sei se ele é bom, tá, gente? Porque é um cara que não conheço, sendo bem sincero. Estreou fazendo 2 gols contra o Juventude, beleza. Mas, querendo ou não, para o estilo de jogo que o Botafogo tem, que é um estilo que ainda não é muito definido, mas, querendo ou não, é um estilo de jogo que é na base da velocidade, digamos assim, o Cris pode ser o que mais pode chegar perto de seu centroavante do Botafogo por conta disso. Que, querendo ou não, o Cris é mais rápido que o Arthur Cabral, o que não é difícil. Entendeu? Então, é o que mais pode dar certo. Talvez seja o Cris do que o Arthur Cabral até esse ano. Entendeu? Então, e outra, a gente ainda se desfez do Kaique, né? Que tava indo bem no Carioca. Da base foi pro Fortaleza para ficar 2 jogos e o Renato Paiva ser demitido. Por que não utilizou ele? Não sei. Pelo menos foi emprestado, né? Pode retornar aí. Assim, se bobear, vai retornar ainda esse ano, tá? Porque o Palermo, pelo que eu sei, não tá pensando em utilizá-lo, pelo que eu sei. O Palermo é o treinador do Fortaleza agora, que entrou no lugar do Renato Paiva. Ele já reintegrou o Daverson no elenco de volta deles lá e o Lucero também tá por ali. Então, acho que o Kaique não vai acabar não tendo oportunidade. Então, se bobear, ele vai até voltar do empréstimo esse ano ainda. Mas vamos ver como é que vai ser o decorrer de tudo isso, né? Mas isso da derrota da Era SAF, Botafogo de 2025 tem 21 derrotas, igualou a 2022, que tem também 21 derrotas. Só que o Botafogo ainda tem mais jogos pela frente. 2024, a gente teve 13 derrotas.
13 derrotas. E a maioria delas foi no Campeonato Carioca. Porque no Brasileirão a gente perdeu só 5. Cara, foi um ano surreal, cara. E na Libertadores a gente perdeu 3. Então aí já foi 8, né? Aí já foi 8, né? Já foi 8 nisso aí. Aí pega os outros 5 que se encaixam no Campeonato Carioca que a gente acabou tomando, entendeu? Aí 2023 a gente perdeu 16 vezes. A maioria das 16 vezes foi durante o segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro, né? E 2022 foi 21 derrotas, que nem eu falei. O número ainda é maior que 2021, tá? Que foi o ano do Botafogo na Série B, tá? O Botafogo da Série B perdeu 20 vezes no ano. 20 vezes no ano. Que acabou subindo, né? Disputou a Série B, garantiu acesso, né? E virou SAF logo depois. Sem contar com o período de John Textor no comando, a pior marca recente é de 2019. O Botafogo foi derrotado 28 vezes, tá? Sei não, mas se o de 2025 não melhorar ainda, pode ser que passe essa marca de 2019. Mas, enfim. É isso que tem que ser falado aqui. Mas é complicado, né, Daniel? É complicado, a gente tenta não ficar martelando, mas tem que martelar. A gente tem que martelar na diretoria, que fez um ano pífio, péssimo, tenebroso. Sim, eu acho que eles tinham que ter humildade de chegar e falar, ó, erramos mesmo no planejamento, fizemos besteira, e é isso aí, vamos tentar fazer o melhor possível agora até o final do ano, e que 2026, porra, se inicie Eu, de outra sinceramente, forma. tô com medo de como é que vai ser esse 2026 aqui pra frente, sendo bem sincero. Mas é o famoso temos que viver isso, né? Aí, por exemplo, a gente pode até citar aqui hoje que renovou o contrato do Matheus Ponte até 2028. Eu ia botar ele agora aqui essa fala. Sinceramente, eu não me animo com esse tipo de notícia. Por quê? Eu também não. O Chega Gregory amanhã, teve o contrato renovado e foi embora no meio do ano. porra, chega amanhã um clube mediano da Europa oferece um contrato, pronto, vem É o que eu cara. falei. Vou até falar que o Matheus Pontes teve o contrato renovado em 2028, o Botafogo até publicou agora, nesse exato momento, há 11 minutos atrás. Não sei a hora que você vai estar vendo aqui o vídeo, que vai ao ar mais às 8 horas, mas aqui são 6h59, há 11 minutos atrás, o Botafogo publicou agora a renovação de contrato do Matheus Pontes, que teve também proposta no meio do ano, pelo que eu soube, para a Arábia, né? De 33 milhões de reais, mas o Botafogo recusou. E aí tem aumento salarial e tem também aumento da multa rescisória dele, né? Só que assim, eu não consigo me animar. Eu fico feliz que ele renovou, porque eu acho que é um jogador promissor, que pode dar frutos para o Botafogo e tudo mais, pode ser lapidado e virar um bom lateral direito aí para o futebol mundial. Mas assim, eu não consigo me empolgar muito, porque o Botafogo, do jeito que tá, vende de qualquer maneira. Renovou com ele aqui, mas aí vende logo depois, para poder aumentar o valor. Então, assim, a gente renovou com ele agora. Dificilmente ele não sai agora por conta que a janela está fechada. Mas aí acaba o Campeonato Brasileiro em dezembro. Aí já chega a notícia pra gente ali, alguém falando do Medeiros, do TF, alguém da mídia. Que nem aconteceu nos últimos jogos. jogos. Matheus Ponte é vendido para, sei lá, ao Ranhan do Arthur Jorge. Não duvido. Aí tu vê, aconteceu isso com o Júnior Santos, com o John, com o Gregory. Todos esses o John também teve contrato renovado, né? Teve contrato renovado. O Savarino teve também, quase foi embora. O Savarino também quase foi embora. Então é assim, entendeu? É por aí. É complicado. Então não tem como a gente se animar muito. A gente fica feliz que ele renovou, o Matheus Ponte renovou, mas não tem como a gente ficar muito alegre. Só para falar aqui as informações da renovação, ele tinha contrato até o fim de 2026, tá? Mas aí agora ele tem contrato até o fim de 2028. Beleza? Para a galera já ficar ciente sobre. Enfim, espero que ainda possamos ter Matheus Pontes durante um tempo e que não seja vendido de qualquer forma que nem o Botafogo tenha feito, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Agora vamos falar de uma notícia que muita gente vai gostar, né? E outros também, nem tanto, que eu sou o caso, que eu acho que não tem que comemorar muito a lesão, mas não estava dando. O Neto lesionou, né? E só volta ano que vem, tá? A lesão que ele teve contra o São Paulo foi uma ruptura completa do reto femoral, tá? Da coxa direita. Isso é uma das piores lesões possíveis para você ter na coxa, tá? É o famoso grau 3, tá? Grau 3 grave que ele teve. Vai passar por cirurgia durante essa semana. Eu acho que é na quinta-feira ele vai passar por cirurgia. Não sei se é amanhã ou quinta que ele vai passar pela cirurgia.
mas ele vai passar por cirurgia essa semana e vai ficar entre 12 a 20 semanas fora, tá? Equivalente a mais ou menos 5 meses, tá? Ou seja, só lá para fevereiro, né? Se eu não estiver contando errado, para fevereiro, né? Estamos em setembro, por aí, né? fevereiro para março, é. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Foi para fevereiro para março. Fevereiro/março. Então, desejo melhoras para ele. E agora temos 3 goleiros apenas no elenco, tá? Que são Léo Link, Raul e Christian Lor, tá? Talvez o Botafogo vá no mercado atrás de um goleiro, mas não tenho certeza disso, já que não tem Assim, objetivos na temporada esse ano ainda. Eu queria dar uma palavra só rapidamente sobre essa lesão do Neto aí. Uhum. Não tô criando conspiração, nada disso não, mas é um tanto estranho, né? O cara teve só 2 partidas e assim, já teve uma lesão desse grau. Não pensa que... É até comum, porque ele querendo ou não, jogou pouco esse ano, e aí você, quando é goleiro e não teve muita mobilidade durante jogos, coisas assim do tipo, tendo poucos jogos, você pode acabar tendo esse tipo de lesão, principalmente com uma idade um pouco mais avançada, que nem foi o caso dele. Por exemplo, o Fábio, que tem 44 anos, ele dificilmente se lesiona porque ele está sempre jogando, o Fluminense vai com o time reserva. É o time reserva todo, mas o Fábio tá agarrando, entendeu? Então ele tá sempre em movimento, Já o Neto não ficou assim a maioria do tempo da carreira dele, né? A maioria das vezes ele foi reserva a maioria do tempo, né? Então ele jogava um jogo sim, um jogo não, entendeu? E aí ficava nessa. No Bournemouth ele teve uma sequência, mas depois ele acabou se lesionando, e aí depois foi voltando da lesão, e aí novamente perdeu o ritmo, e aí acabou acontecendo isso, né? Mas enfim, é bem complicada a situação dele. Mas aí agora vai ter a oportunidade do Léo Link virar o titular absoluto da temporada e tem que agarrar a oportunidade, né? E agora eu fico com medo também, que eu ainda não tenho muita segurança no Léo Link, mas eu espero muito que ele consiga dar o seu nome aqui no Botafogo e consiga agarrar a oportunidade, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí decorrer do ano de 2025 com o Léo Link no gol, né? Pelo que tudo indica, né? Enfim. Mas o Neto não estava indo bem, começou muito mal, né? Tipo, ele fez uma boa partida contra o Juventude até, né? Que foi a estreia dele, foi uma partida ok. Mas não passou muita segurança, né? No jogo contra o Bragantino, que a gente ganhou de 4-1, ele também não teve muito trabalho, ele tomou um gol que acabou não sendo culpa dele, mas acabou sofrendo um gol. E aí depois toma a titularidade, né? Pelo Botafogo. E acaba tendo esse momento, né? Esse momento aí de oportunidade. O que me pega ainda na raiva é que eu não consigo engolir é ele não ter conseguido pegar um pênaltizinho contra o Vasco, cara. Porra, 5 cobranças, o cara não pegou uma. É complicado, bem complicado. Porra. Mas eu também fico estranhando que o Botafogo, ele meio que não... Ele ia renovar com o Gatito Fernandes ano passado, mas ele optou o Gatito de ir para o Cerro Porteño por conta que ele ia jogar mais, né? Ele ia jogar mais a princípio, né? Porque eu tinha o John aqui, né? Mas eu sei que o Botafogo ia renovar com ele. Mas aí o Botafogo deu desculpa também que o Gatito ele quis ir, mas também ele já estava chegando no final da carreira, babá, né? E que aí a gente ia ter ativos novos no gol, né? Só que aí vem o Neto, que tem só um ano mais novo que ele, que tem 36. O Gatito fez 37 agora. Então, assim, não vejo muita lógica nisso. Para trazer um goleiro de 36 anos para cá. Mas, enfim. Agora já foi, não tem muito para a gente falar sobre, lamentar, coisa do tipo. Então, é isso, né? E agora, deixa eu dar aqui já falar que já chegar no pré-jogo, já do jogo de amanhã, Daniel, contra o Mirassol. Oi? É o seguinte, já vamos chegar para o jogo do Mirassol agora? Sim. Algumas informações sobre. O Arthur Bebê Reborn está fora ainda do jogo de amanhã, tá? Não vai ser relacionado. Ele segue com lesão muscular e desfalca amanhã contra o Mirassol, tá?
Só que o retorno dele deve ser no jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, tá? No jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, ele deve retornar ao Botafogo, tá? Não sabemos se como titular ou reserva. Provavelmente iniciando no banco. Mas amanhã ele não vai ser relacionado por conta disso, beleza? Para a galera já ficar ciente sobre. Outra informação que eu tenho que dar para vocês é que Arthur Cabral também está fora do jogo contra o Mirassol amanhã, beleza? Mas não foi falado se ele vai estar disponível para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Arthur Bebê Reborn foi informado que já deve estar disponível contra o Atlético Mineiro. Já o Arthur Cabral não foi informado isso ainda, beleza? Então não tem como a gente garantir nada, tá? Deixa eu dar aqui uma notícia para vocês também, que é sobre o Mirassol, obviamente. O Mirassol tem algumas dúvidas para o jogo de amanhã, tá? Mas a princípio pode ter o retorno do trio de ataque deles, beleza? Para já terem uma noção sobre. O Mirassol ganhou do Grêmio, né, na última rodada em Porto Alegre por 1-0, né? E tava desfalcado por conta de lesão de jogador, que eu vou até falar aqui, deixa eu ler aqui a reportagem do GE, que falou o seguinte: Mirassol faz mistério sobre a presença de trio ofensivo contra o Botafogo. Chico da Costa, Edson Carioca e Gabriel treinaram normalmente na véspera de jogo contra o Glorioso, mas não tem escalação garantida, tá? Já para deixar a galera informada sobre. Desfalques do Mirassol na vitória sobre o Grêmio, os atacantes Chico da Costa e Edson Carioca, além do meia Gabriel, são dúvidas para a partida contra o Botafogo na quarta-feira, no Newton Santos. O trio treinou normalmente nesta terça, véspera do jogo, mas o clube não informou se eles viajam com a delegação para o Rio de Janeiro, beleza? Os três passaram por lesões recentes na coxa. Quem tem a situação melhor encaminhada é Gabriel, que já estava em fase de transição física no fim de semana, mas acabou ficando de fora mesmo depois de treinar normalmente ao longo da semana. Ele ficou fora dos últimos 4 jogos do Leão no Brasileirão. Já os atacantes tiveram suas lesões constatadas mais recentemente. Chico da Costa contundiu o adutor da coxa, enquanto Edson Carioca sentiu a superior. Tá? Essa é a informação que temos do Mirassol. Vou ver se já tem a provável escalação deles aqui também, para a gente já comentar sobre também aqui. Mas já falar que a provável escalação do Botafogo, Daniel? O Botafogo amanhã, Daniel, deve ir com Léo Link no gol, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Newton ou Danilo, tá? Ele vai decidir se vai ser o Newton ou o Danilo, pelo que tudo indica. Marlon Freitas, Jefinho, continua no time titular, pelo que tudo indica. Savarino, Montoro ou Santi Rodrigues e Cris Ramos, tá? Mas assim, a provável escalação do Botafogo nunca é talvez a provável escalação que eu falo. Porque sempre é diferente. Sempre é diferente. Tá? Sempre tem uma mudança, sempre tem alguma coisa, nunca é a mesma coisa que é falado. É o que eu te falei, a gente tá com essa falta de constância, de padrão de jogo. Exato. Né? Isso eu, sendo bem sincero, eu iria de Danilo e Newton amanhã na volância e iria de Montoro e Santi Rodrigues nas pontas. Eu iria com esses dois assim. Vai sacar o Marlon Freitas agora? Eu não Cara, o Marlon não tem um bom momento. E o Danilo e o Marlon não dão certo. Mas se for Danilo e Newton, tô feliz. Se for Marlon e Newton, tô feliz também. Qualquer uma dessas duas duplas tá bom. Se for Danilo e Marlon, vou ficar preocupado. Vou ficar preocupado que os dois juntos não casam. Não casam. Então, se for Marlon e Newton, beleza, tô feliz. Se for Newton e Danilo, eu tô feliz. Se for Danilo e Marlon, eu fico preocupado. Agora, o Jefinho continuando no time titular, não vejo o nexo. Ele entrou muito bem no lugar do Arthur em alguns jogos, né? Mas ele, iniciando, ele não foi tão bem assim comparado a muitos jogos que a gente teve agora, há uns 3, 4 jogos. Então, assim, não acho válido o Jefinho iniciar. Eu acho que o Jefinho é jogador para segundo tempo. Então, eu iria de Montoro e Santi Rodrigues no jogo de amanhã contra o Mirassol. E o Cris Ramos vai ser o nosso centroavante devido à lesão do Arthur Cabral, beleza? O que você mudaria para o jogo de amanhã, Daniel, dessa provável escalação, né? Já que a gente não tem certeza da escalação de nada, né? Já que sempre essa maluquice. Cara, eu acho que eu ia preferir o Marlon Freitas e o Newton,
Jefinho, para mim, acho que tem que continuar no time. Acho que tem sido assim de forma positiva vendo ele jogar. Eu acho que ele tem evoluído, né? Iria com o Santi. Acho que começaria com o Santi também. Cris Ramos, né? Não tem o que fazer. Arthur Cabral não vai jogar. Possivelmente entraria também o Mastriani, caso o Cris Ramos não esteja nem bem. lembro do Mastriani. Eu nem lembro que ele tá Mas agora provavelmente ele vai voltar a ser utilizado, né? Se o Cris Ramos cansar, o Mastriani provavelmente vai entrar amanhã, né? Botaria o Montoro, tem que jogar. É um dos melhores, é um dos craques do time, um dos melhores, não tem jeito. É isso, não. A gente não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, né? Mateu Ponte, titular, para mim, é isso. Barbosa e David Ricardo, Alex Telles e Léo Link, né? Uhum. Não tem muito o que fazer. O famoso não tem muito para onde Agora, correr. eu te pergunto, alguém tem notícias de Bastos? Eu não sei se volta ainda esse ano, se não volta. Bastos volta esse ano. A princípio ele volta no início de outubro. Ué. Outubro agora ele tá voltando. Mas assim, ainda pode demorar um pouquinho mais com relação tem que à se transição. adaptar, né? Treinar Então, e tudo por conta mais. disso, Né? eu vi um vídeo dele que ele postou na rede social depois da operação andando. Porra, tenebroso. Parecendo que tava com 80 anos, tipo, com muito problema no joelho. Porque essa lesão é muito complicada, muito complicada. Até ele voltar a ter a explosão dele, coisa do tipo, é ano que vem mesmo. Mas ele em si sai do quesito, né, de departamento médico pós-cirurgia em outubro. Aí provavelmente vai ter a transição, coisa do tipo, aí já vai ser novembro. E aí já viu. Então, a real, eu tava lembrando aqui, eu falei na zaga Barbosa e David Ricardo, mas tem o Caio Pantaleão, que eu esqueci totalmente. Não sei, viu? Não sei se eu manteria o David ou se eu manteria o Caio. Realmente, não, pra mas mim vai é ser uma o Caio. Não vai ser o Caio. Amanhã é Caio, Barbosa né? e Caio. Vai ser Barbosa e Caio. Tem jeito. Então não tem muito para onde correr, não, se a gente for para analisar. O Mirassol amanhã, eu achei que uma provável escalação, mas obviamente a gente não tem total certeza dessa provável escalação, por conta que o Mirassol ainda está em dúvida de como é que vai ser escalado amanhã, tá? Mas a provável escalação de amanhã do Mirassol é Walter no gol. Já me preocupa que o Walter contra a gente gosta de virar o Neuer, né? Porra, Isso que é complicado. Na época do Cuiabá, né? Quando o Cuiabá, lembra? Quem tava lá? Bizarro. Porra, toda hora agarrava contra a gente. Seja lá em Cuiabá ou seja no Newton Santos. Ele agarrava pra caralho. Então já comecei irritado. Aí lateral direito é o Lucas Ramon, tá? Lateral direito do Mirassol, tá? João Vitor é o zagueiro, tá? Que tá aqui na provável escalação. Ao lado dele, o zagueiro Gemes, tá? Não sei se se fala. King Naldo na lateral esquerda, tá? É o cara da bola parada do Mirassol, né? Aldo, né? O Aldo também está no meio de campo, pelo que tudo indica, entra no lugar do Gabriel, que ainda está em dúvida, né? Moura também é o outro jogador no meio, e Danielzinho, tá? São os meio-campistas, e aí na frente, Negueba, número 11. Tá aqui Chico da Costa, mas não tenho certeza se vai ser ele. Por conta que tá voltando da lesão e tudo mais, né? Então não sei dizer se vai ser realmente ele. E Edson Carioca. Mas não tem total certeza ainda se vão ser esses dois no ataque, por conta que estão voltando de lesão na coxa. Talvez, eu acho que eles vão acabar viajando para o Rio de Janeiro, mas não sei se vão iniciar a partida. Principalmente pelo fator sintético, né, Daniel? Que muita gente acaba dando a desculpa do sintético, etc, né? Então talvez nem joguem, sendo bem sincero. Não sei como é que é o pensamento do treinador do Mirassol, mas enfim. É um jogo que, sinceramente, não estou com expectativas boas, porque o Mirassol é um time muito bem encaixado, é um time muito bem organizado. Até quando perdeu no Campeonato Brasileiro, que perdeu poucas vezes, perdeu 3 vezes, se eu não me engano, só. Perderam de forma... Como é que se fala? Perderam de forma... Tentaram, né? Tentaram ir para cima, pressionaram, né, e tudo mais. Eu sei porque eu lembro muito bem de um jogo, o último jogo que o Mirassol perdeu, se eu não me engano,
foi contra os Mulambo no Maracanã, que os Mulambo ganharam de 2-1. Só que quando eles fizeram o gol do 2-1, eles fizeram uma pressão tremenda até nos Mulambo e quase conseguiram empatar. Só não empataram porque o Rossi catou bem naquele jogo. Então, assim, é um time muito bem organizado e que não sente pressão, não sente nada disso. Então, assim, é um time que tem que ficar ligado que, sinceramente, se o Botafogo conseguir empatar amanhã, tô até dando glória. Porque tá complicado eu enxergar uma Cara, a vitória. sensação que tem é que, sei lá, tanto faz. A gente já tomou tanta porrada aí seguida, eliminação de Libertadores, depois Copa do Brasil, perde para São Paulo. A gente tá sem aquela coisa, tipo, caramba, sabe? Sim. Como aquela sensação de 2024, né? Cada jogo sentindo que pode ganhar, que vai ser um bom jogo. Acabou, a gente não tem isso. Não tem mais isso. Não Se tem. vencer, aleluia, que bom, vamos comemorar, mas se perder, já nem. O famoso nem dói mais, né? Já estamos. É foda. É foda É. que a gente está com esse pensamento e não tem como muito torcedor querer que a gente tenha otimismo, né? Se a gente for parar para analisar, porque o Botafogo não tá dando motivo para a gente ter otimismo esse ano em nada, né? Então, fica complicado. Daniel, deixa as considerações finais, faz teu jabá, faz teu nome. Então, foi um prazer estar mais uma vez aqui contigo, Otto, no Fogo Vídeos. Espero que o torcedor aí, apesar do mau momento aí que a gente vem passando, não deixe de apoiar. A gente tem sempre que ser o 12º jogador em campo. A fase é péssima, não tem como negar. Mas tivemos muitos momentos bons, né, em 2024 e vamos ter fé aí que as coisas vão melhorar, né? Esse ano a gente pode tranquilamente ainda pegar um G6, pegar uma vaga na Libertadores. Podendo ser G5, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Podendo ser G5, exatamente. Porque se o Cruzeiro for campeão, o quinto colocado vai direto para a Libertadores. Exato. Já que o Cruzeiro está ali na segunda colocação, se eu não me engano, agora, atualmente. Sim. E que deve se manter ali, creio eu. A gente tem time para isso, a gente tem time, apesar dos diversos problemas, a gente tem um elenco que tem condições aí de lutar ali pelas primeiras colocações. E é isso. Vamos seguir em frente, levantar a cabeça, que ainda tem 17 jogos, conforme a gente falou aqui. Ai, pai. E acreditar. Acho que o torcedor botafoguense já passou por muita coisa, muito momento difícil. Né? Se a gente for parar para pensar lá atrás, antes da SAF. Isso aí com certeza. Porra. Mas a gente não está querendo relembrar, né? A gente não está querendo relembrar. Exatamente. Então, assim, apesar da fase, a gente sabe que ainda tem muita coisa boa por vir. É isso. Quem puder ir amanhã contra o Mirassol apoiar, vamos. Deve ser o pior público do ano, tá? Não duvido. Jogo, assim, que a gente não sabe o que esperar. Jogo ruim pra gente, que a gente não tá muito empolgado. Vem de derrota, vem de eliminação da porra toda. Vem também que o clima de amanhã, pelo que tudo indica, vai ser de chuva. Sim, vai ser difícil. Horário ruim, 7h30, que é um horário que, tipo, pô, sai do trabalho correndo, blá, blá, blá. Entendeu? Exato. Complicado. Vai ser complicado ter um bom público amanhã. Mas é isso. Quem puder apoiar, vai lá. Quem não puder ver de casa, torce, comemora aí, se Deus quiser, uma vitória. E vamos que vamos, né? Vamos esperar aí que as coisas melhorem. Tem que melhorar, né? Pô, pelo amor de Deus. E quem puder aí, siga lá o Fogolândia. Tô sempre aí fazendo collab com o Fogo Vídeos, postando as notícias do dia a dia do clube. Tá? A gente ultimamente está um pouco parado no YouTube, mas lá pelo Instagram a gente está ativo toda hora. Saiu qualquer notícia, a gente está postando lá, debatendo com vocês, seguidores, com torcedores. E é isso. Quem puder dar essa moral, tá aqui o arroba aqui na descrição do vídeo, arroba Fogolândia. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, Otto. Quem puder, compartilhe o vídeo aqui com o pessoal, curte, para dar uma moral pro canal. É isso. É isso, minha gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, tá? Já curte, comenta, compartilha, tá? Se inscreva no canal, que é muito importante, tá? E tamo junto, é nóis, glorioso sempre.